Vamos lá, seguindo aqui com as informações dos denunciantes, os povos militares duvidosos ou não. Nívia, você pode ler o tweet, por favor? Posso sim. O Major Donald Keyhoe está no noticiário devido a uma biografia de sua vida de 2023, discutida no Coast to Coast AM. Keyhoe era alguém com quem os pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos e da Marinha compartilhavam seus encontros com discos voadores, até que os pilotos foram amordaçados em 1954 pelos novos regulamentos JANAP 146. Keyhoe pode ser visto como um dos pioneiros na exopolítica devido à sua exposição do Grupo do Silêncio, por trás do encobrimento dos discos voadores. Infelizmente, ele também desmascarou contatados como George Adamski e Howard Menger, dos quais os futuros historiadores não lembrarão muito gentilmente. É isso. Pois é, né? Então, mais uma figura assim importante e sopa de letrinha que a gente vai destrinchar para vocês, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre quem é o Donald Keyhoe, mas lembra que assim, a gente já falou sobre George Adamski, tá? Que foi um contatado muito conhecido, e a gente só foi descobrir mais para frente que era uma operação psicológica. Falamos longamente sobre Adamski na sexta-feira. Procura lá, tá? Howard Menger. A gente falou, acho que em alguma outra live. Resumo do Howard Menger. O que ele diz é um denunciante que ele falava que o papel dele era receber os povos extraterrestres e arranjar para eles, dar um jeito deles se integrarem aqui na sociedade humana e nem levantar muita suspeita. Sabe que nem no filme Men in Black, não os Men in Black de verdade, tá? Que tinha lá os agentes que chegavam os extraterrestres e falavam assim: então tá aqui documentação, tá aqui um pouco de dinheiro para você, tá aqui um trabalho para você para parecer que você é humano, vai. Tá? Esse era o trabalho do Howard Menger, tá? Então vamos lá. No sábado, o que é que o Sala conta sobre esse fulano? O Donald Keyhoe, eu botei a fotinho dele aí para vocês verem a cara do fofúcio, tá? Ele provavelmente é o pesquisador ufológico mais conhecido da década de 1950. Ele foi um major no Marine Corps norte-americanos, e ele também foi piloto. Por conta disso, desse passado militar e dele ter sido piloto, pilotos da Força Aérea e da Marinha se sentiam muito confortáveis em conversar com ele e compartilhar os avistamentos que eles tinham tido de UFOs. Então, ele se tornou incrivelmente popular na mídia de massa, na mídia mainstream, por conta do seu passado, né, altamente crível, né, e por conta da informação que ele estava recebendo desses pilotos. Mas aí chega 1954 e JANAP, essa sigla que a Nívia leu, significa Joint Army Navy Air Publication, ou seja, a publicação conjunta do Exército, da Marinha e Air, aqui deve ser aeronáutica, né? Então eles publicaram a JANAP 146C, tá? Em 1954, introduziu penalidades severas que incluíam 10 anos de cadeia, tá? E uma multa de $10 mil, que imagina isso, há 70 anos atrás, $10 mil era ainda mais do que hoje já não é pouca coisa. Imagina, lá atrás era muito mais caro, tá? Para qualquer piloto, civil ou militar, que falasse sobre o assunto de UFO sem aprovação oficial, tá? Por que será então que parou? Adivinha por que foi, tá? Então, o que aconteceu na prática é que isso colocou um fim, né, nos relatos dos pilotos. Obviamente eles pararam, tá? Só que já naquela época, então, que meados da década de 50, o Keyhoe já tinha entendido que por trás dessa supressão da informação e do fenômeno ufológico existia um grupo de oficiais sêniores de alta patente dentro dos militares, dentro do sistema de segurança nacional, que lá na época ele chamou do Grupo do Silêncio. Tá? Mas hoje a gente vai chamar esse pessoal dos escuros, do estado profundo, né, o Deep State, ou então a gente vai chamar de Illuminati, de Cabal, esse tipo de coisa, tá? E o Keyhoe, do ponto de vista do Sala, foi o primeiro a reconhecer que o fenômeno ufológico, ele
fundamentalmente, ele era uma questão de política de segurança nacional. Então, não era simplesmente uma questão científica. E vocês sabem que assim, o Sala está batendo nessa tecla de novo, que se tratar simplesmente como uma questão de ciência, de ter um pedacinho de qualquer objeto para analisar, isso vai comprovar tudo. Ele falou, não é tão simples assim. Quem dera fosse, não é assim. Tá? Existe toda uma questão política por trás para garantir que essa informação não venha à tona. E sem resolver a questão política, não vai chegar informação para a gente, tá? Então, vamos para o próximo assunto aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho da história dos OVNIs, escondida à vista de todos e trazida a você por dor. Esse foi o post, na verdade, que gerou aquela informação do Sala, tá? Então, aqui na tela, o que a gente tem é o seguinte, à esquerda, a gente tem um pequeno vídeo de um cara que, então, conta um pouquinho dessa história, e aqui a imagem inicial é do livro escrito pelo Keyhole, que chama Flying Saucers from Outer Space, de 1953, então são discos voadores do espaço sideral. Aqui no meio tem uma biografia escrita, publicada, acho que foi esse ano, tá? Eu adorei essa capa, isso é a capa do livro, tá? E foi escrita sobre o Major Keyhole, e à direita a gente tem o site onde está com um programa, né? Coast to Coast AM é um programa de rádio que existe há muitas décadas, e que tinha um programa que falava sobre todos esses assuntos maluquete que a gente gosta, tá? Então, muitas figuras bem conhecidas de hoje, elas acompanharam esse programa por muito tempo, algumas ainda acompanham, e teve no dia, aqui, ó, no domingo 18 de fevereiro, foi publicado um programa que foi apresentado pelo apresentador, era o George Knapp, lembra? É o mesmo cara lá que trouxe o Bob Lazar, que está no programa Weaponize, junto com o Jeremy Corbell, que estava atrás do David Grush quando ele estava fazendo o depoimento dele lá no Congresso. E o Knapp, então, ele está entrevistando duas pessoas. O Ryan Wood, que é o cara que autenticou os documentos que vieram dos majestosos, né? E com essa Linda Powell, que é a pessoa que escreveu esse livro do meio, sobre que é a biografia do Keyhole, tá? Então, Antônio, você pode ler aqui a primeira tradução da Sônia, ela, na verdade, assim, pegou esse vídeo curtinho que o cara fez aqui à esquerda, e ela está dizendo aqui o que é que o cara falou nesse vídeo, porque ele assim, é um vídeo bem curto, mas ele é empacotado de informação, então é mais fácil traduzir do que listar os principais pontos, que era tudo, tá? Tá Você certo. pode ler esse daqui? Gratidão. Em 1952, discos voadores sobre Washington levaram a imprensa à loucura. Chopik estava presente na sala de controle de radar do Aeroporto Nacional de Washington na noite de 21 de julho de 1952, quando vários UFOs foram captados pelo radar em espaço aéreo restrito e jatos interceptadores foram enviados. Esse assunto foi abordado no livro do Major Keyhole, Discos Voadores do Espaço Exterior. Jock declarou que nós da Força Aérea reconhecemos que o Major Keyhole, como um repórter responsável e preciso, sua longa cooperação e associação com a Força Aérea em nossos estudos de objetos voadores não identificados, o qualifica como uma das principais autoridades nessa investigação. Chop também declarou que todos os relatórios de avistamentos e outras informações foram apurados e disponibilizados ao Major Keyhole, a partir dos registros da inteligência técnica aérea a pedido dele. A Força Aérea tomou conhecimento da conclusão com o Major Keyhole de que os discos voadores são de outro planeta e nunca negou essa possibilidade. Parte do pessoal da Força Aérea acredita que pode haver um fenômeno natural desconhecido, mas se as manobras relatadas por muitos observadores competentes estiverem corretas, a única explicação é a resposta interplanetária. É isso.
Gratidão, Antônio. E aí, a Sônia também fez para a gente Na verdade, a gente não ouviu o áudio aqui do Coast to Coast, porque precisa ser assinante, e a gente achou que não estava interessante o suficiente para a gente virar assinante, tá? Mas na descrição do programa tem uma série de informações interessantes, e aí a Sônia traduziu para a gente. Ela foi falando o seguinte: George Knapp, jornalista investigativo da TV norte-americana, entrevistou Linda Powell e Ryan Wood. Linda é uma escritora inglesa e Ryan é um pesquisador americano de OVNIs. Durante vários anos, Wood se afastou da pesquisa sobre OVNIs para se concentrar no seu trabalho na indústria aeroespacial, que era o que ele fazia com o pai dele, tá? A história toda dele está contada, a história toda, né? Boa parte da história dele está contada na última entrevista que ele deu para o Sala, que a gente falou há algum tempo atrás. Mas revelações recentes do denunciante David Grush inspiraram a voltar ao trabalho que fazia antes e atualizar seus livros sobre os documentos do MJ-12 Bingo, tá? Que são os 12 majestosos, né? E outros acidentes com OVNIs. Wood e Knapp discutiram os motivos desse sigilo governamental sobre UFOs como tentativas de decifrar a tecnologia e, ao mesmo tempo, mantê-la fora das mãos de nações rivais. Mas Wood acrescentou: também acho que há uma espécie de elemento coringa, no sentido de que a tecnologia pode ser tão avançada que, na verdade, seja um apelo por mais educação focada em física, química e ciência dos materiais, corroborando a conjectura de investigadores como Jacques Vallée de que a visita alienígena tem a intenção de ser testemunhada e de levar a humanidade a um novo patamar de desenvolvimento. Lembrando que George Knapp acha que nunca teve engenharia reversa, tá? Que era avançada demais, a gente não conseguiu chegar lá. Então aqui acho que ele está tentando fazer o Wood concordar que é por aí, mas eu chutaria que não é o que o Wood pensa, mas também aí fica com o Wood de dar a opinião dele, né? Wood e Knapp também discutiram a possível validade dos documentos do MJ-12 e se uma das razões para o vazamento desses documentos fazia parte de uma campanha de desinformação e também se o falecido Henry Kissinger poderia ser um dos 12 majestosos, né? Um homem é o grande responsável pelos dois pilares da crença atual sobre OVNIs, o de que os OVNIs representam tecnologia extraterrestre e de que o governo está escondendo essa verdade de nós. Esse homem é o Donald Keyhoe, um major da Marinha aposentado. Sua investigação de um famoso caso de disco voador de 1948 o levou a acreditar que a Força Aérea dos Estados Unidos e a CIA sabiam que a Terra estava sendo vigiada por seres de outros mundos e estavam mantendo isso em segredo do público. A escritora inglesa Linda Powell relatou a vida de Keyhoe em um novo livro e se uniu a George na segunda parte do programa para discutir como, nos 21 anos seguintes da sua vida, Keyhoe se dedicou, com grande custo pessoal, a expor o acobertamento oficial do que ele acreditava ser uma visita alienígena. Powell explicou o interesse inicial de Keyhoe em escrever e como, apesar de muito ter sido escrito sobre o próprio Major, né, Keyhoe, ninguém havia ainda feito uma biografia dele. E aí ela fala: decidi escrever a biografia porque percebi que ninguém havia escrito antes e eu queria saber mais sobre ele. Powell adquiriu várias correspondências pessoais de Keyhoe de fontes variadas que ela usou no seu livro. Essas correspondências incluíam documentos relacionados ao trabalho dele no NICAP, que é o National Investigation Committee on Aerial Phenomena, que é o Comitê de Investigação Nacional sobre Fenômenos Aéreos, e em outros grupos de OVNIs. Para ela, Keyhoe foi importante porque pavimentou o caminho seguido pelos denunciantes e pesquisadores que vieram depois. Ela diz: acho que poderemos dizer que ele é o pai da ufologia, da pesquisa séria e, em certa medida, estabeleceu o modelo de hoje, disse ela. Seu trabalho ajudou a tirar os OVNIs do âmbito dos pequenos clubes que se sentavam e discutiam sobre OVNIs e levá-los ao cenário nacional. E ela diz: ele envolveu militares e tudo isso o levou ao ponto em que ele se tornou uma autoridade e foi o primeiro a se levantar e apontar o dedo para a Força Aérea e dizer: o que você sabe que não está nos contando? E é basicamente onde estamos até hoje, né, minha gente? Faz parte.